Ô glória. Paz do Senhor, igreja. Está muito fraco esse amém para tanto crente aqui, irmão. Paz do Senhor, igreja. Está estreito, hein, irmão? Depois que ouvimos aí 3 missionários pregando a palavra, sobrou para nós agora, pastor. Jesus, meu Deus do céu. Profundo. Irmãos, a gente que tem um ministério pastoral, é muito difícil pregar no trabalho numa dimensão dessa. Por quê, irmão? Porque a gente que tem ministério pastoral é mais um ministério de ensinamento. E um trabalho como esse requer mais um ministério de avivamento, avivalístico, né? Então passa longe da minha ossada. Mas já que me convidaram e eu estou aqui, não dá para correr, né, irmão? Eu até falei para a missionária Simone, convida alguém, né? Eu faço questão de ir, nós vamos, adoramos ao Senhor, só que me deixa de lado. Ela, não, pastor, você vai pregar também. Eu falei, então tá bom. Desde já, irmão, eu já quero agradecer a Deus, né? Agradecer a minha cunhada e agradecer ao pastor Marival desse casal abençoado e confessar para os irmãos que eu vim primeiramente, irmão, por causa do nome de Jesus. E depois por uma consideração muito grande que eu tenho a este casal. Né? Porque eu vejo a batalha deles. Eu conheço um pouco da história, né? O pastor Marivaldo, missionária Simone. E desde que eles saíram lá do estado de São Paulo e vieram para cá, para o Paraná, o que eles enfrentaram e hoje onde Deus os tem colocado. Então eu louvo a Deus e eu olho para esta atitude deste casal. Porque eu tinha muitos motivos para não estar aqui, né, juntamente com os irmãos. Por causa da responsabilidade. Responsabilidade, porque a gente tem muitas coisas que a gente tem que cumprir, e principalmente como crente, como servo de Deus. Então, o nosso testemunho, irmão, ele fala mais do que uma palavra. Sabia que o testemunho, ele fala mais alto do que uma palavra? Né? Pegando até aqui uma carona na mensagem de hoje à tarde, da missionária Eliane, aquela mulher, ela observava a vida do profeta Eliseu. Então, o testemunho do profeta chamou a atenção daquela mulher. E ela disse, olha, eu tenho observado e vejo que este homem, ele é um santo homem de Deus. Então não foi por um acaso que aquela mulher convida o profeta para morar atrás da sua casa, fez um quarto para ele. É porque ela viu que realmente ali era um homem de Deus, ele tinha um testemunho de vida. Então, uma palavra, um testemunho, ele vale mais do que uma palavra. Então eu quero te convidar nesse momento para você se colocar de pé. E você vai abrir a tua Bíblia no livro tema deste trabalho. Eu agradeço a Deus, missionária Maria de Jesus, né, que já foi falado aqui, relacionado à vida dela, o casal, o pastor Antônio, que sou filhos na fé deles, né? E em 96, né, missionária? Que eu fui para os pés do Senhor ali, em 96, isso, acho que foi em 1996, então tem em torno de 22 anos, mas como eu aprendi na nossa reunião de obreiros nesse final de semana, com o pastor Marcos Pereira, bispo, né, Marcos Pereira, que pregou na nossa reunião de obreiros, ele é da Universal, irmão, e ele pregou, porque ele se candidatou a deputado federal, né, e o ministério lá deu um grande apoio para ele, e ele se candidatou, conseguiu, venceu, e foi lá agradecer. E o pastor Dejaí aproveitou e deu a oportunidade para que ele estivesse ministrando a palavra. E ele trouxe ali uma mensagem voltada à obra que Paulo fez juntamente a Barnabé, juntamente com Barnabé. E ele falava a respeito do obreiro, do homem e da mulher de Deus, que começa bem, mas termina mal. Termina mal.
Barnabé começou, irmão, o ministério dele na obra de Deus, dando tudo, ajudando na obra do Senhor. E o final do ministério de Barnabé foi brigando com Paulo, brigando com os outros apóstolos, se apartando. Então tem pessoas que começam bem, mas terminam mal. Irmão, não importa a forma que você começa, mas o que importa é a forma que você termina. A gente começa, né, irmão, igual uma criança, cambaleando, né, cai, se levanta, mas temos que terminar de pé na presença do Senhor. Porque aquele que chegar até o fim, esse sim receberá a coroa da vida eterna. Então, nós aprendemos muito ali com a palavra de Deus. Mas vamos entrar aqui no capítulo 6, né, do livro de Marcos, versículo 6. A igreja lê em alto e bom som. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Amém. Senhor Deus e eterno Pai, continue a falar conosco nesta noite através da Tua palavra. Glorifica o Teu nome, Senhor. Meu Deus, o Senhor sabe a minha estrutura, o Senhor conhece a minha condição, mas o Senhor é poderoso, Pai, para continuar a falar conosco através da Tua palavra, por intermédio do Teu Espírito Santo, que nos conduz, que nos guia, que nos dá sabedoria e graça. Por isso eu te peço, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, continua, Pai, nos ensinando e nos instruindo, em nome do Senhor Jesus, e que toda a igreja que crê diga... Amém. Glória a Jesus. Pode tomar assento em nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Glória a Jesus. Pode puxar um pouco, né? Para glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos, eu já fui uma pessoa de me preocupar muito, irmão, em pregar e querer que o fogo caísse, até mesmo descesse, né? Mas, primeiro que talvez o meu ministério não foi esse que Deus me chamou, mas se Ele quiser também continuar derramando, Ele vai derramar porque Ele é Deus, né? A vontade é dEle, o querer é dEle, o poder é dEle, a glória é dEle, a honra é para Ele, o louvor é dEle, e tudo que nós fizermos aqui tem que ser para louvor e adoração do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós estamos falando nesta noite aqui, como também nesses demais dias e mensagens que foram pregadas a respeito de lugar secreto. Lugar secreto é um lugar em que é preparado para ali nos refugiar. Lugar secreto, irmão, é um lugar seguro também. É um lugar de intimidade. Lugar secreto é um lugar em que não é qualquer um que entra. Lugar secreto é um lugar em que você coloca algumas coisas também preciosas. E talvez um lugar em que, além de ter coisas preciosas ali, onde também ninguém consegue ou não pode entrar, não tem a liberdade de entrar, talvez tenha até um escrito. Olha, só entra aqui pessoas autorizadas. Não é assim? Lugares secretos, geralmente tem alguma escrita na porta. Só entra autorizado. É profundo, né, irmãos? Só autorizado. Quem você tem deixado ou tem autorizado entrar na tua vida? Ou na tua casa? Para entrar na tua casa, tem que ter uma certa, o quê? Intimidade. Tem que ter, o quê? Um certo conhecimento. Você não vai deixar um estranho entrar na tua casa. Você tem que conhecer a pessoa. E para entrar nesta casa, ela não vai estar totalmente aberta. Esta porta tem que estar fechada. E para que alguém venha entrar, primeiro tem que bater e pedir permissão. E aquele que está dentro vai autorizar entrar. E Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo e você comigo.
E Jesus disse que o inimigo das nossas almas, ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para fazer o oposto. Ele disse, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, neste lugar secreto, quando Jesus entra, ele também entra com abundância. Quando ele entra com proteção. Quando ele entra também com provisão. Quando ele entra, irmão, ele entra para mudar a história. E esse nosso encontro no lugar secreto com ele é porque ele vai mudar história. Ele vai mudar vidas, ele vai mudar entendimento, ele vai mudar conhecimento, ele vai mudar naturezas humanas aqui em nosso meio, irmão. Eu não queria ficar simplesmente, eu não quero ficar simplesmente nessas palavras e mediante aquilo que eu meditei na palavra do Senhor, eu gostaria que você acompanhasse, se você tiver uma Bíblia aí do teu lado, abra no livro de Daniel. Vamos abrir a palavra no livro de Daniel. Jesus também, irmão, ele quer nos corrigir mais um pouquinho. Jesus quer continuar a falar conosco mais um pouquinho também. E se for necessário, porque tem pessoas, irmão, quando Deus começa a usar o vaso, ele age de uma forma tão natural que ele sai para não ouvir a palavra de Deus. Ele não quer ouvir a palavra de Deus porque a palavra é dura, não. Se Deus está falando comigo, eu vou ouvir a palavra e vou procurar a me consertar naquilo que Deus está falando comigo. Porque quando a palavra vem, irmão, a palavra ela é como fogo, ela vem para purificar. É como o sabão do lavandeiro que vem para lavar, para limpar. É como o fogo do ourives que vem para queimar, para purificar e tirar toda a impureza. Então, enquanto a palavra está agindo, ele está formando um novo caráter no homem e na mulher, porque ela vem para transformar a nossa vida. Ela vem para transformar em um novo homem, em uma nova mulher. Nos dá uma nova identidade de crente. Nós vamos esfolhear um pouco a palavra de Deus. Quando nós lemos aqui no capítulo 1, no versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser criados assim por 3 anos. Quantos anos? 3 anos. Para que no fim deles pudessem estar a serviço do rei. Irmãos, observe que o rei Nabucodonosor, ele vai até a Jerusalém, ele sitia Jerusalém, e ele leva em cativo alguns israelitas, e dentre eles estavam ali 4 jovens, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Estes homens, eles têm os seus nomes trocados, sendo colocado o nome de deuses babilônicos, como Sadraque, Mesaque, Abidnego, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Belsazar, que era Daniel. E ali o rei determina uma ração para aqueles homens durante 3 anos. E depois eles se apresentariam diante do rei para ser aprovado. Só que aquela ração, ela continha o alimento da mesa do rei da Babilônia. Só que Daniel, ele propôs no seu coração
Porque quando você quer algo da parte de Deus, você tem que propor no seu coração. Você veio a este trabalho, você veio a esse retiro espiritual e você propôs algo no teu coração. E quando você propõe algo no teu coração que é do agrado do coração de Deus, pode se preparar, porque você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Se você propôs no teu coração, Senhor, eu vou a este retiro, mas eu quero ver mudança dentro do meu lar. Se você propôs no teu coração, te prepara, porque Deus vai entrar dentro da tua casa. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a história da tua família. E você vai glorificar o nome do Senhor Deus de Israel. Daniel propôs no seu coração. Eu lembro, a minha cunhada Simone, se ela não contou para vocês, eu lembro do testemunho, para que o pastor Marivaldo se convertesse ao Senhor. Se ela não contou, ou se contou, não sei. Mas eu falo isso como prova viva, irmão, que eu vi, eu assisti. Um homem que era capoeirista, né? Tinha um apelido de bigode. Chegava em casa, irmão, cheio de demônio, quebrando tudo. Quebrando tudo. Isso vários anos, e uma certa vez, a minha cunhada foi para o retiro. Depois ela dá uma melhorada aí, se eu não né? Mas pelo que eu lembro, ela chegou do retiro e Deus havia falado com ela no retiro que quando ela chegasse, ela ia ver o milagre. Estou eu já visitando o coração daquele, vou mudar a história. Você vai ver, mulher, quando você chegar. Irmão, quando a missionária Simone chega, vai para a igreja após o retiro, que adora a Deus, que está vindo de caminho da igreja para casa, está o pastor Marivaldo cruzando o caminho, Bebinho da Silva, irmão. Cruzando as pernas que ia de um lado de outro na rua. E sabe o que a missionária Simone fez? Abraçou o pastor Marivaldo e começou a orar. E a dizer, Senhor, é esse homem que o Senhor falou que ia entregar para mim quando eu voltasse? Esse estado aqui que o Senhor... Irmãos, foi o último dia. Foi o último dia. Está aí o pastor Marivaldo, que preside juntamente com a sua esposa o ministério Semeando a Fé. Vieram para cá com a criancinha recém-nascida no colo. Só foi nascer, pareceu cigano. Porque ela propôs no coração dela que se Deus um dia fizesse a obra, que ela seria fiel a Deus. Mas vamos ler aqui, vamos voltar. Depois ela concretiza isso aí, se ela não tinha contado ainda para vocês. Daniel propôs no seu coração. E a Bíblia diz que entre eles se achavam, versículo 6 do capítulo 1, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos deu outros nomes, a saber, a Daniel deu o nome de Belsazzar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias o de Abidnego. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Porque aquele homem, ele disse a Daniel que ele não podia agir daquela forma, porque ele correria o risco de morrer. Ele tinha que tratar todos iguais. E Daniel disse para ele, olha, então dá 10 dias para nós.
E nos apresentamos. Irmão, quando concluiu os 10 dias, Daniel e os seus amigos se alimentaram apenas de legumes. E enquanto isso, os da Babilônia se alimentavam com o melhor da mesa do rei. Só que aqueles legumes, que parecia tão simples, foi o que fez diferença na vida daquele jovem. Porque a glória de Deus resplandecia na vida daquele jovem e eles se destacaram no reino da Babilônia. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Que para você ser bonito, para você ser reconhecido, não precisa você comer do manjar da Babilônia. Não precisa você fazer como o mundo faz, agir como o mundo age. Deus está dizendo, é na tua simplicidade, é na tua humildade, que Ele vai trabalhar e a glória dEle vai ser resplandecida na tua vida. Ah, eu vou entrar numa academia para ficar musculoso. Não precisa. Vai fazer academia evangelizando, entregando folheto, caminhando, pregando a palavra, queimando a caloria, né, irmãos? Daniel propôs no seu coração: eu estou na Babilônia, mas não vou participar dos manjares da Babilônia. Quem quiser ir, pode ir, mas eu não vou. E quando aquele jovem se apresenta, a glória de Deus resplandecia, porque eles entraram no secreto de Deus. Os 4 entraram no secreto de Deus e foram honrados por Deus. Foram honrados. Vamos continuar aqui lendo. No versículo 17 diz assim: ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, diga comigo, conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria. E Daniel, diga comigo, Daniel, tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Irmão, Deus me deu uma revelação quando eu estava lendo isso aqui, porque hoje a igreja do Senhor, eu vou falar isso porque todos nós aqui somos crentes, vive em uma grande rivalidade. Rivalidade essa, querendo competir um com o outro. Ah, fulano, eu vou ter que pregar mais do que Beltrano. Eu vou ter que ser mais do que... Não é pecado você ser. Ou você querer. Mas você não pode desprezar o outro. Sabe por quê? Porque o corpo ele é formado de vários membros. E cada membro ele tem uma função. Eu fiquei imaginando essas irmãs, né? Por exemplo, enquanto nós adorando aqui, essas irmãs na cozinha, fazendo comida, né? E cada comida deliciosa, que dá vontade da gente pecar um pouquinho, comendo a mais, né? Não é assim, irmão? É o talento dela, é o dom que Deus deu para ela, é a ferramenta que Deus colocou nas mãos dela. É o lugar dela. Cada um tem o seu lugar secreto. Cada um tem o seu lugar que Deus separou para você. Cada um tem o seu espaço. Não adianta nós querermos entrar no espaço de ninguém, irmão, porque a cada um Deus tem um espaço. Um é para louvar, outro é para orar, outro é para limpar a igreja, outro é para abraçar, outro é para interceder, outro é para profetizar. A cada um Deus deu um talento diferente, mas não significa que um seja melhor do que o outro. Deus vai usar você, aquilo que Ele entregou em tuas mãos.
Deus honrou os 4, mas Daniel foi o que mais se destacou dentre eles. Deus deu para Daniel o dom da visão, da interpretação. Por quê, irmão? Porque Deus sabia que lá na frente Daniel teria que usar esses talentos. Ele teria que usar. Nós precisamos buscar de Deus, porque lá na frente Deus vai precisar. Eu lembro quando nós, novos convertidos, né, uma sede de receber de Deus talentos, né, de receber de Deus dons, desejar ser igual àquela missionária. Meu Deus, como eu gostaria de ser igual àquela missionária. Mas será que você está disposto a pagar o preço que aquela missionária pagou? Existia aqui um tempo determinado para que ele se preparasse para se apresentar diante do rei. Então espere, porque o tempo de Deus vai chegar na tua vida. Espere, porque Deus está te capacitando. Você está adquirindo, sabe o que? Maturidade na presença de Deus. Sabe quando Jesus fala a respeito das duas casas, uma que foi construída sobre a rocha e outra sobre a areia? A Bíblia diz que veio a tempestade e aquela que estava sobre a rocha, veio o vento, a chuva e a tempestade bateu contra aquela casa que estava sobre a rocha, mas não derrubou, porque ela estava firmada. Mas que estava sobre a areia, a chuva veio, bateu e com facilidade a derrubou. Aquela mesma tempestade que bateu na que estava sobre a rocha, bateu na que estava sobre a areia. Jesus disse assim, ó, que semelhantemente seria também aqueles que ouvia a sua palavra, mas não as praticavam. É semelhante àqueles que não praticam, ouve, mas não praticam, semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a areia. Qualquer vento, qualquer luta. Das outras vezes que eu vim aqui, por exemplo, né, agora eu pergunto para a missionária, pergunto para o pastor, cadê aquele fulano lá? Cadê aquela irmã Beltrana? Ah, pastor, não está mais com a gente. Já não está mais. Por quê, irmão? Por quê? Ah, eu não quero ficar no ministério semeando a fé, porque a irmã é assim, o irmão é assado. Fala para mim da igreja perfeita que eu vou para lá. Fale para mim de uma igreja perfeita, porque eu estou procurando e quero ir para lá. Porque nem as 7 igrejas da Ásia eram perfeitas. Todas elas tinham defeito. Uma porque era avarenta, a outra porque não tinha amor. Olha só, até isso. Já tinha deixado o primeiro amor de lado. A outra por causa das vaidades. Então cada uma, Jesus foi. Mas ele não aboliu nenhuma. Ele disse, olha, cada um será julgado segundo as suas obras. Então Deus, ele vai julgar a cada um segundo as suas obras. Nós não estamos aqui para se aparecer para A, para B e nem para C. Nós estamos aqui para apresentar as nossas obras diante de Deus. Então estes 4 homens aqui, eles se destacaram. E nesse reino aqui foram separados alguns para governar, e Daniel, ele era um dentre os principais. Foram separados 120 governadores e 3 presidentes. Dentre esses 3 presidentes, quem estava? Daniel. Por que Daniel estava? Porque Daniel tinha algumas qualidades que os outros não tinham. Qual era? As qualidades de Daniel. Nós vamos bem para frente aqui, irmão, para adiantar. As qualidades. Capítulo 6 do livro de Daniel. Abra aí. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120, na minha Bíblia está sátrapas.
tinha outros governadores, né? Que estivesse sobre todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, as quais dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Versículo 3 diz assim: então mesmo Daniel se distinguiu ou se destacou, diga comigo, se destacou. Sabia que Deus, Ele quer que você se destaque, mas é para que o nome dele seja glorificado. Deus, irmãos, não quer uma vida monótona, uma vida naquilo, uma vida aqui tá bom. Não, você tem que desejar, você tem que almejar as coisas espirituais da tua vida, para a tua vida. Eu vejo Robert, né? Robert. Por exemplo, o desejo dele tocar a bateria. E tem que ser assim. Se você perguntar para os meus filhos, por exemplo, Ezequiel e Eliel, são músicos. Toca teclado, toca guitarra, toca violão, toca baixo. E se você perguntar, vocês entraram em que escola? Nunca entraram. Porque eu nunca tive, não tinha condições de colocar ele numa escola. Mas o que é que eles faziam? Pegava um instrumento e começava a mexer. Pegava um livro, começava a anotar. Nem sabia por onde começar, colocar nota e aquele negócio todo. E quando pensa que não, estava tocando o instrumento. Estava caçando talentos, né? Estava caçando talento, como aquela mulher que perdeu aquele talento, e ela pegou a vassoura e começou a varrer a casa desesperada. Só que era um talento que ela já tinha e perdeu. Então cuidado para você não perder aquilo que você já tem. Porque se você não usar aquilo que você tem, Deus vai dar para outro. Deus vai tirar e vai dar para outro. Se não usar, irmão, Deus pega e dá para outro. Ah, você não quer, então eu vou dar para aquele. Aquele tem só um e está me honrando. Você tem 2 e está aí rejeitando. Então eu vou pegar os teus 2 e vou dar para aquele que tem um que faz 3. Aí o que acontece, irmão? Na obra de Deus é assim. Para aí. Há tanto tempo na igreja, a irmã lá, o irmão lá entrou ontem, né, já está louvando, já está pregando, já. Por quê? Porque está exercitando o talento que recebeu. Ah, pastor, é que eu faço e ninguém me reconhece. É que eu faço e ninguém nem chega em mim para dar um elogio. Faça no secreto, porque o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Mas vamos continuar. Olha só, Daniel se destacou dentre eles. Agora, por que Daniel se destacou? Primeiro, porque ele tinha um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Os presidentes e os governadores procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel. Você sabia que as pessoas ficam te observando 24 horas? Alguém fica te observando 24 horas para ver se encontra alguma falha em você. Alguma falta em você. Você é observado. Para ver se encontra. Então Daniel, ele tinha este espírito excelente. E não encontraram nele culpa alguma, nenhum motivo para o acusá-lo, porque ele era fiel. Aí eles pensaram, porque é assim, irmão, Satanás, ele sempre fica planejando algo.
sempre fica planejando algo. Deixa ver qual que é a fraqueza dela. A fraqueza dela, isso é uma coisa pessoal e particular, viu, irmão? Era uma fraqueza da minha esposa que, graças a Deus, Deus converteu ela. Novela. Novela. Novela já está falando tudo, né? Nó com uma vela. Novela. Irmão, eu podia passar na frente dela, se tivesse uma TV ali. Passava ela. Novela, irmão, tira o crente da igreja, sabia? Ele vai na igreja só no sábado e no domingo, e olha lá. Porque cada cena que termina, fica sempre o suspense para o outro dia. Para a pessoa não perder. Ou para não, eu não vou para a igreja não, porque, olha, eu quero ver o que vai acontecer com fulano. Eu quero ver o que vai acontecer com Beltrano. E não vai para a igreja, irmão. E não vai. Falei, ou vai ser liberta na força ou na violência. Aí tinha uma TV em casa, nós era novo convertido ainda, irmão. Aí eu peguei e coloquei numa... Eu fiquei com dó da TV assim, falei, nossa, mas eu vou ter que fazer. Peguei e coloquei na tomada 220. Aí queimou. Falei, amor, acabou a novela. Porque queimou a TV. Então, ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. Irmão, você acha que vício é o que? É só beber, fumar, jogar? Vício, às vezes, são coisas costumeiras na nossa vida. Você sabia que até chegar no culto atrasado se torna um vício? É. Tem vícios bons e tem vícios maus. Quer ver um vício bom? É levantar de manhã e pegar a palavra de Deus e ler. Tem que se tornar um vício na nossa vida. Se levantar de manhã, ou quando vai dormir, dobrar os joelhos para orar e agradecer a Deus. Isso tem que ser uma coisa devocional na nossa vida. Então nós temos que analisar esses detalhes que parecem tão simples, mas que comprometem muito a nossa vida, irmão. O pastor junto à missionária está de olho lá no varão, no jovem, para entregar algo na mão, mas falar, mas não dá, né? Só chega na igreja fora do horário. Para aí, ó, não trabalha. Trabalha, mas chega cedo em casa. E chega no culto atrasado, o que é? Alguma coisa está acontecendo. Não é assim? Ou é coisa de crente fujão. Crente fujão é assim, irmão, que não quer compromisso. Ele entra no quarto, olha só o mistério que Deus me deu aqui, viu? Ele entra no quarto, fecha a porta, mas sabe o que acontece? A janela fica aberta. Diga para o teu irmão, fecha a porta. E a janela também. É aqui onde eu quero chegar, irmão. Por isso que a gente está... Ó, Daniel, observaram ele. Falaram, opa, não pegamos, vamos fazer aqui um edito, levar até o rei, pedir para o rei assinar. Que durante 30 dias, aquele que se dobrar diante de qualquer Deus, a não ser diante do rei, ele será punido. Vai ser jogado na cova dos leões. Tudo isso para comprometer a integridade de Daniel. Ver se ele ia realmente continuar na fidelidade dele ou se ele ia se dobrar diante de outros deuses. Daniel permaneceu fiel. Quando ele fica sabendo, irmão, sabe o que ele fez? Ele foi para sua casa, entrou para dentro da sua casa e fechou a porta.
Só que ele esqueceu de fechar a janela. Só que o interessante, entenda bem, a janela, a Bíblia diz que a janela estava voltada para o lado de onde? Jerusalém. Sabe quando eu estava lendo esta palavra? Deus falou assim ao meu coração: diga para o meu povo que o problema nem sempre está lá fora, está dentro da minha própria casa. Para aí, se a janela estava voltada para Jerusalém, era para Daniel estar tranquilo. Mas tinha alguém que do lado de Jerusalém estava olhando pela janela. Estava observando. Porque quando viram Daniel orando, não foi pela porta. Viram ele orando pela janela. Nós podemos também traduzir a janela como alguém que está em cima do muro. Em cima do muro. Pessoas indecisas, ela nunca toma uma decisão. Não, a partir de hoje, realmente eu vou ser um verdadeiro cristão. Porque crente até o diabo é. Cristão, irmão, é aquele que assume a identidade de Cristo. Ele é parecido com Cristo. Na Bíblia, a palavra cristão é uma coisa tão rara que é somente 2 vezes que expressa. Que o apóstolo Paulo fala. Uma é a vez que ele conta o testemunho para o rei Agripa, e o rei diz assim: pensas que tão facilmente me tornarás um cristão como vós? Então nem o testemunho do apóstolo Paulo convenceu ao rei Agripa a ele se tornar um cristão, para você ver que não é fácil. Cristão é nós sairmos daqui e quando chegar lá na cidade, na rua onde a gente mora, alguém olhar e dizer: nossa, como você está diferente. Olha, você agora anda diferente. Antes você andava igual aqueles malandros gingados, né? Não é assim, irmão? Malandro não é assim? Os caras, mano, é nós, não é? Já pensou um crente andando desse jeito? Ou com um boné virado para trás, né? Ou de lado assim. Ei, brother. Hã? Já pensou, irmão? Refletir a glória de Deus nisso aí? Refletir a glória de Deus? Então Daniel, ele se destacou e ele deu exemplo. Ele foi fiel. E ele ali, quando estava orando, alguém estava observando ele pela janela. Janela também nós podemos traduzir como brechas. É brechas por onde o inimigo entra. É brechas por onde o inimigo entra. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá no livro de aos Efésios, né, sobre as armaduras do crente, para que nós venhamos o quê? Cingir os nossos lombos com a couraça, com o cinto da verdade, com a sandália do evangelho, com o capacete. A capacete o quê? Para, né, colocar na cabeça, porque o capacete ele protege, irmão, é as áreas mais perigosas, né? Quem fez defesa pessoal, irmão, já fez defesa pessoal? Não? Já, né? Defesa pessoal, irmão, é uma das áreas em que nós recebemos instrução, que se você bater, é na área do estômago e também na cabeça, uma das principais. Por isso que os soldados, quando iam para a batalha, eles usavam os peitorais, capacete. Por quê? Para que não venham os dardos inflamados do maligno, que começa a entrar onde? No ouvido. Sabe o que acontece? Quando entra no ouvido, o perigo é quando desce para o coração. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você vem para a igreja, ouve a palavra de Deus, enche o teu coração das coisas de Deus, você vai falar das coisas de Deus. Mas quando você anda por lugares que você não ouve a palavra de Deus, é como, por exemplo, passa um carro de anúncio
com uma música daquelas mundanas que você ouve, né? Às vezes não fica o dia inteiro, né? No seu ouvido, aquela música ali. Você entendeu? Então o apóstolo Paulo, ele nos convida para que nós venhamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos lutar contra as astutas ciladas do diabo. Ele ainda diz, porque a nossa luta, ela não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades, que sobrevoam nos ares. Porque quantos passaram lutas, provas e batalha para estar aqui? E Deus enviou anjos, sabe? Dizendo, anjo, vai na frente da minha serva, do meu servo, vai quebrando os laços, vai destruindo as barreiras, vai tirando as muralhas, vai desfazendo toda a obra do mal, porque eu vou levar a minha serva e o meu servo, e vou entrar com ele e com ela no lugar secreto, vou começar a me revelar para ele e para ela, porque eu estou dizendo que vou tirá-lo e vou tirá-la desta situação, porque eu tenho novidade de vida para ele e para ela, porque enquanto maior é a humilhação, mas também a exaltação de Deus vem sobre a tua vida. Não te preocupa, porque Deus está dizendo para você nesta noite, que como ele exaltou a Daniel e aqueles 3 jovens, ele também tem exaltação para a tua vida nesta noite. Deus está dizendo que ele vai honrar a tua casa, ele vai honrar a tua família, ele vai abrir a porta que está fechada, ele vai enviar a providência, e você vai ter para emprestar e não vai tomar emprestado. Deus vai te colocar por cima e não por baixo. Você será cabeça e não cauda, porque é Deus quem te exalta. O rei muito se angustiou, porque vieram com a notícia para ele, dizendo, ó rei, não assinasse um edito que todo aquele que fizesse alguma petição a outro Deus, senão ao Senhor, seria jogado na cova dos leões? Sim, porque aquele Daniel, irmão, eu começo a imaginar uma cena assim no inferno. Um demoninhozinho chegando lá e dizendo, ô chefe, você não falou que ia impedir a vitória daquela mulher lá? Daquela. Por que daquela? Porque ela é adoradora. Por que daquela? Porque ela entra no lugar secreto. Só que ele não teve vez, irmão. Ele veio, mas voltou. Porque é a palavra que diz isso. Ele vem por um caminho, mas por 7 ele fica procurando. Por onde eu vou agora? Por onde eu volto? Por onde eu volto? Hã? É assim, irmão. Aí chegaram, o rei muito se angustiou, porque ele amava Daniel. Irmão, e o difícil, você acha que Deus tem prazer em nos ver às vezes passando por alguma prova? Deus não tem prazer, mas Ele permite que sejamos provados, para mostrar não para Ele, mas para o adversário das nossas almas. A ponto de que quando Jó foi provado, Deus quis mostrar para um inimigo que Jó era fiel. Então, quando nós recuamos, quando nós retrocedemos diante da prova, nós estamos envergonhando a Jesus. Porque o inimigo vai chegar até ele e vai dizer, olha lá, não falasse que a tua serva era fiel? Não falasse que o teu servo era fiel? Nem essa provinha aí, não aguentou. Mas quando nós passamos na prova, pode se preparar, irmão, porque lá na frente, Deus já preparou uma mesa. Olha, eu não sei qual é a luta, qual é a prova que você está passando, mas Deus está dizendo, te prepara. Porque depois desta prova, a mesa já está sendo preparada.
Você vai sentar nessa mesa, irmão. Sabe, aqueles que não acreditaram na tua vitória vão ter que aplaudir de pé. Senhor, mas eu vou ter que convidá-lo para a festa. Você vai convidar. Vão ter que se assentar com você à mesa. Porque tem pessoas que não estão acreditando na tua capacidade. Diz assim, sabe como que diz assim? Está indo para a igreja, agora vamos ver se ela vai conseguir. Agora que está indo para a igreja, achando que vai tudo resolver, agora vamos ver. Ah, irmão, aí é quando Deus se levanta, sabia? Mexeu com Deus. Mexeu com Deus. Tem pessoas aqui passando por uma situação que alguém mexeu com Deus. E Deus está dizendo, só porque mexeu comigo eu estou me levantando nesta noite. Você sabia que por causa do clamor do aflito e do gemido do necessitado, Deus se levanta, irmão? A Bíblia diz que Deus se levanta e ainda se inclina para contemplar os moradores da terra. E nessa noite, aleluia, nesse lugar secreto, Deus se inclinou para contemplar a minha e a tua vida e dizendo, te prepara, porque a tua história vai mudar e o tempo de cantar chega na tua vida. O tempo de cantar chega na tua vida. O tempo de cantar chega em sua vida. Chegou para Daniel. Porque jogaram Daniel. Deus livrou Daniel da cova dos leões? Não livrou. Mas livrou ele da boca dos leões. Daniel foi jogado lá dentro. Irmãos, aqueles leões, eles eram leões famintos. Famintos. O que caísse ali não tinha como escapar. Mas a Bíblia diz que naquela noite, até o rei Dário jejuou por Daniel. Quando Deus quer te dar a vitória, irmão, Ele faz cada coisa que você fica, meu Deus. Fala, meu Deus, um rei pagão jejuando em favor de Daniel. E a Bíblia diz que ele passou a noite inteira numa vigília, não conseguiu dormir. E no raiar do sol de manhãzinha ele se levantou e correu até o lugar em que foi jogado Daniel. Sabe por quê, irmão? Porque quem jogou Daniel colocou uma pedra e disse assim, nunca mais você vai sair daqui. Porque a pedra, quando era colocada em alguma rocha, em algum lugar para tampar aquela frecha, ela era selada. Pegavam barro, colocavam em volta, né, daquilo ali. O rei vinha com um anel como símbolo, né, de autorização dele, selava. Selava. E a Bíblia diz que no outro dia o rei corre para lá. Quando chegou lá, ele diz, Daniel, com a voz trêmula e angustiosa, porque ele achava que Daniel não ia responder. Daniel, você está aí, Daniel? Vamos ver. Ó o que ele falou. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz de angústia. Daniel, servo, olha só, irmão, servo do Deus vivo. Por isso que é bom ser servo, né, irmão? Quem é servo aqui, diga amém. Ó, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Daniel respondeu ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em minha inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O rei então muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova. Sabe, irmão,
aqueles que olhavam para você e te julgavam incapaz, e achava que nunca você ia chegar no teu objetivo, eles poderão ser um canal para chegar até você e anunciar para você que a tua vitória já chegou. Sabe a correspondência quando chega na porta? Geralmente quando tem um vizinho assim, ele vai, não, pode dar que eu entrego para fulano, né? Achando que é uma carta de cobrança. Mas vai ser uma carta em que vai abrir as portas na tua vida. Vai ser uma carta que vai trazer alegria ao teu coração. Tem pessoas que vai receber aqui, irmão, correspondência. Isso é revelação da palavra. Tem pessoa, eu não sei se você está esperando alguma correspondência, algo que você está contando para te trazer alegria. Deus está dizendo através da sua palavra aqui, ó, te prepara. Porque aqueles que não acreditavam no teu milagre, eles vão entregar a correspondência e dizer, olha o que chegou para você. Vai ficar até esperando você abrir para ler o que é. Aleluia, torcendo para que você, aleluia, não venha se alegrar. Mas quando você abrir, eles vão ter que se alegrar com você, querendo ou não. Vão ter que aplaudir a tua vitória. Vai ter que aplaudir a tua vitória. Então Daniel, ele sai, ordenou ao rei que fossem trazidos aqueles homens, olha só, que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha nem chegado ao fundo da cova, os leões se apoderaram dele e esmigalharam todos os ossos. Sabe por que não mexeu com Daniel? Porque ele estava no lugar secreto. O lugar secreto, irmão, onde você estiver, você pode estar no lugar secreto. Onde você estiver, você está no secreto com Deus. Por isso que nós ouvimos aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas, que é o lugar secreto, estaremos seguros. Porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Somente com meus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios. Então Deus tem vitória para a sua vida. Nós vamos aqui encerrar. Então, olha o que aconteceu, irmão. O rei Dário escreveu a todos os povos, nações, gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não pode se destruir, ou não se pode destruir. E o seu domínio jamais terá fim. Ele livra e salva, opera sinais e maravilha no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E foi assim que Daniel prosperou no reino de Dário e no reino de Ciro, o persa. Então entre reino saia reino, mas não mude a tua identidade. Fecha a porta, mas também feche a janela, porque sempre tem alguém te observando.
E o inimigo das nossas almas, ele não está contente. Por isso, seja vigilante. Seja fiel até a morte. E assim você receberá a coroa da vida eterna. A Bíblia diz assim, irmão, que era o mesmo Daniel. O mesmo Daniel. Por que o mesmo Daniel? Porque ele não mudou. Desde o capítulo 1 até o capítulo 5, Daniel foi muito honrado. Ele foi colocado em patamares altos, mas ele permaneceu o mesmo. Então, ainda que Deus te levante, ainda que Deus te exalte, mas não perca a essência da humildade, porque diante da honra, a humildade ela vai. Diante da honra, irmão, vai a humildade. Viu? Então não perca a humildade. Assim como Jesus foi humilde, também venhamos ser humildes. Eu fiz um esboço, nem consigo pregar em esboço, não consigo nada. A gente foi lendo aqui, né? Então eu tinha falado aqui sobre a maturidade espiritual. Teria que Daniel passar e os seus amigos por aquele processo de 3 anos para criar maturidade e conhecimento, né, de tudo aquilo que estava em volta deles na Babilônia. A língua babilônica, irmão. Conhecimento dos alimentos da Babilônia. Como que pode a pessoa se aprofundar tanto nas coisas da Babilônia e não se contaminar? É nós viver nesse mundo e não se contaminar com as coisas deste mundo, né? Nós vivemos nele, mas não somos dele, né? Eu tinha colocado aqui, né? Então o reino, ele foi transpassado de Nabucodonosor para Belsazar. Quem não conhece essa história, né? Esse Nabucodonosor, irmão, eu estava lendo a história dele, por exemplo. Foi um homem que no final eu estava prestando atenção e lembrando, missionário, será que esse homem aqui, na ressurreição, no juízo, será que esse homem não vai receber a salvação? Porque ele confessou a Jesus. Ele confessou a Deus no final do reinado dele, irmão. Nabucodonosor, ele confessou. Ele louvou a Deus. Porque após 7 anos, ele viveu 7 tempos, né? Que a Bíblia fala. Ele viveu no campo. Se tornou um animal, irmão. Comia com os animais. Comia capim com os animais. Por causa da sentença de Deus contra ele. Por causa da soberba. Por causa da soberba. Que é coisa terrível a soberba, né, irmão? A soberba, o camarada chega no lugar se achando o bambambam, o rei da cocada, não é assim que diz? Acha que se ele não tiver, não acontece nada. O soberbo é terrível. Então esse rei aqui, Nabucodonosor, ele foi soberbo, mas a soberba dele caiu. E ele foi para o campo comer com os animais, capim. E durante 7 anos, ele tornou a sua memória natural. Deus deu para ele. E ele reconheceu que somente o Senhor era Deus. E que tudo estava no controle dele. Tudo estava no controle dele. Olha o que ele disse aqui, ó. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Você já pensou, irmão? Acho que no capítulo 5, lá no final do capítulo 5, né? É capítulo 4, lá no finalzinho. Entenderam, irmão? Então a soberba, ela é terrível. É como um câncer que corrói, né, o coração do homem e o coração da mulher. Mas não deixemos que este mal prevaleça contra nossas vidas. Então fecha a tua porta, entra no secreto, você e Deus, e não esqueça também de fechar a janela, né? Eu vou encerrar por aqui, mas se nós fosse falar sobre janela também, você lembra alguém que ficou na janela? Murmurou. Além de Eutico, teve outro também. Foi a mulher de Davi, Mical. Quem fica na janela, irmão, ó, enquanto Davi se alegrava, bailava na presença de Deus, Mical estava fazendo o que? Observando.
observando. Estava na janela observando. Disse: ah, parece um louco, um vadio. Como que pode um rei agir desta forma? E Davi se alegrando, irmão. E será que não tem gente em nosso meio que para que tudo isso? Né? Ficar pulando, parecendo doido. Eu lembro do irmão José, que quando se converteu lá na nossa igreja, ele tirava lá em São Paulo, a gente fala muito sobre tirar sarro, né? Ele ria da cara de uma irmã, porque Deus tomava a irmã Ivone, né? E ela, irmão, ficava de joelho e rodava, e a nossa igreja lá era grande. Era em torno de 20 metros, era 18 metros assim. Então ela ia 18 metros de joelho para lá e voltava no poder de Deus. Fala, meu, como que a pessoa aguenta? E ele ria, e quando ela voltava ao normal, ele ria, né, e tal. E um dia Deus pegou ele, irmão, e fez ele marchar a igreja inteirinha de joelho, para lá e para cá. Para lá e para cá. Para lá e para cá. E é assim que Deus quer fazer com o crente, e vai fazer, viu? Parece doido, então você vai ficar doido também assim, né? Parece um louco pulando, vai ficar louco pulando também igual, né? Irmão. Sabe, irmão, porque até nós criarmos uma maturidade nisso, sabia que tudo é uma questão de maturidade? Uma pessoa que ela vai crescendo na vida espiritual, ela recebe o poder de Deus, ela não tem aquele equilíbrio, ela não consegue. Mas à medida que ela vai recebendo, vai se envolvendo, ela começa a ter. Logicamente que à medida também que recebe a descarga do poder de Deus, não tem corpo que resista, né? Às vezes não dá, por mais que a pessoa tenha experiência, já esse, né, hábito de receber de Deus, chega uma hora que ela não aguenta também, do poder ser tanto. E às vezes o corpo já está tão fragilizado de tanto receber o poder de Deus que ela não consegue mais suportar, vai se enfraquecendo, né? A pessoa recebe o poder de Deus, ela fica como uma pena voando assim, ó. Ela não consegue, ela começa a voar. Porque Deus começa a levá-la para o alto, para os horizontes, para o lugar secreto. Quando a gente entra no lugar secreto, irmão, a gente sai do chão. Você já não consegue mais pisar no chão, por isso que fica cambaleando, fica meio tonto, né? Por isso que a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos, que quando aqueles viram aquelas pessoas lá no poder, disseram, como que pode uma hora dessa, eles embriagados? E Pedro se coloca de pé, olha, eles não estão embriagados como vocês pensais. É o que eu falei do pastor Marivaldo, uma pessoa embriagada, irmão. Ela não tem controle, ela fica cambaleando, ela fica... E o povo estava assim após receber poder no dia de Pentecostes. E a Bíblia diz que começaram, né, a julgar que eles estavam bêbados, embriagados, tomaram vinho. E Pedro se colocou de pé e disse, olha, não é bem assim do jeito que vocês estão pensando. Esses homens não estão cheios de moço, mas estão cheios do poder de Deus. Está acontecendo aquilo que foi profetizado por Joel, que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Velho, criança, não tem idade para ele. Abrir o coração, ele entra no lugar secreto. Ah, eu não posso, está doendo aqui, está doendo ali. Mas se entrar no lugar secreto, a dor vai embora, o mal vai embora. A glória começa, irmão, a prevalecer. Aquele mal que você sentia já não sente mais. Por quê? Porque você já não está mais na dimensão terrestre, mas você está numa dimensão espiritual. Então é hora, é tempo, irmão, de nós sair desta dimensão, aleluia, deste ar terrestre, e nós entrar, aleluia, navegar nas águas, aleluia, do Espírito, mergulhar na presença do Todo-Poderoso, rasgar o coração e dizer, Senhor, eis-me aqui, faça como no dia de Pentecoste, quando todos estavam reunidos em um só lugar, e de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e aquela casa foi cheia da tua glória, e todos foram cheios do teu Espírito Santo. É assim, irmão. Homeje. O Espírito de Deus, ele te encoraja. O Espírito Santo, ele te dá ânimo, né? O Espírito Santo de Deus, ele te esforça. Como disse a irmã já hoje, o crente anêmico,
Você olha para o crente anêmico, irmão, dá desânimo. Se você olhar muito, você não pode ficar olhando o crente anêmico. O crente anêmico é aquele crente que ele tem problema no sangue. E o sangue, ele traz algumas reações no organismo. Falta de força, falta de coragem, dá sono, não é? Só vontade de ficar deitado. É assim, moleza. Você sabe um dos motivos daquela mulher que ela foi até Jesus e tocou nas orlas das vestes dele? Porque eu quero acreditar que ela não conseguia nem ficar de pé. Porque ela se arrastou dentre a multidão. 12 anos perdendo sangue. 12 anos. Então ela estava anêmica. Mas quando ela toca em Jesus, a anemia foi embora. Você sabe quando eu fico doente? Quando eu fico meio paralisado na obra de Deus. Se eu começar, irmão, a ficar meio acomodado, já não orar mais, já não ir pouco para a igreja, já, principalmente agora que a gente, 3 meses sem dirigir igreja, a tréguazinha, e hoje não tá não, vamos para ficar em casa hoje. Aí comecei a acomodar. Aí vem dor daqui, dor dali, cansaço daqui, cansaço dali. Aí quer ir na igreja no outro dia, também hoje não. E quando pensa que não, aquela anemia já virou o quê? Uma leucemia. Mas não é isso que vai acontecer com a tua vida. Porque Deus tem vida e vida com abundância para você. Pessoas que entraram, irmão, nesse trabalho aqui, nesse retiro enfermo, vai sair curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero aproveitar. Pessoas que estão enfermas, pode vir aqui na frente. Pode vir aqui na frente. Eu raramente, irmão, eu não sou mais... Eu quero que você venha aqui na frente. Pessoa que está enferma, vem aqui na frente. Não tem azeite aí, né, pastor? Amém. Pode vir, irmã, pode vir. Jesus vai curar agora pessoas aqui. Jesus vai curar. Eu creio, irmão. Eu creio no milagre da cura. Eu lembro um tempo atrás que eu estava ministrando em um culto e a irmã chorava. A irmã chorava o culto inteiro. Aí quando terminou o culto, aquela irmã veio diante do altar e falou: pastor, ora por mim. Eu falei: irmã, tá tudo bem. Ele falou: pastor, eu estou com um problema aqui no dedo. Era tendinite, né? E ela chorava, irmão, de dor. E eu ungi aquela irmã e orei por ela. Na hora, eu peguei na mão daquela irmã, o osso estalou, irmão. O osso estalou. E instantaneamente Jesus curou aquela mulher. Foi instantâneo. Jesus curou aquela mulher. E ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós vamos orar. O pastor vai ungir. Eu quero pedir aqui para as irmãs, as missionárias, vêm aqui à frente. Irmãs, tem pessoas com problema, pode vir aqui, não tenha timidez não, porque nós estamos sujeitos à enfermidade. Só que o nosso corpo, ele não é templo de enfermidade, ele é templo do Espírito Santo. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Pai, nós consagramos este óleo, apresentamos diante do Senhor, Pai. E nós cremos, como está escrito na Tua palavra, que se tem alguém enfermo, é através da unção com o azeite e a oração da fé que o enfermo é curado. Jesus, nós estamos em um retiro espiritual. Meu Pai, eu creio na Tua presença neste lugar. E enquanto as Tuas filhas estão sendo agora ungidas, meu Deus, estão sendo também tocadas pelo Teu Espírito Santo. Jesus, amado e eterno, eu creio na cura agora. Eu creio na cura, no milagre, Pai. Aonde estiver esta enfermidade alojada, aonde estiver este mal, ele está agora saindo. Missionária Simone, pode começar a impor as mãos, porque Jesus está usando as tuas mãos também. Isso, pode orar. As missionárias podem ir orando. Pode ir orando com fé. Ore, porque Jesus está curando. Olha, Jesus está dizendo ao meu coração que Ele está desfazendo obra de macumbaria. Tem pessoas que vai sentir ânsia, tem pessoas que vai se sentir mal, mas não se preocupe, se sentir
algo para fora, pode colocar, porque Deus está dando libertação aqui. Deus está operando agora aqui. Jesus está camantuia candore manturi manaragai. Erebando que mantu que andará manturi minácia. Olha aí este varão que anda no meio da canha cantuia rabado que mantuia naragai. Erebando que manturia mantu que andará manturi minácia. Olha aí o varão que anda no meio do rabado que mantuia candoia narai. Erebando que noria conte cando cana conte cantoca. Está curando. Remando que mantuia candoia nara. Erebando, olha aí enfermidade batendo e retirada. Olha aí dores. Olha aí candoia cantuia nara manturia manaragai. Erebando que manturi candoia nara manturi minas. Ere cantuia nara candoia nara. É cura, é libertação. Quando candoia andarai. Erebando, olha candoia. Olha este andor e a mantuia. Olha aí este varão, olha. Este varão de camantuia na mantuia na candoria. Erebador que é um bisturi. Ele está fazendo cirurgia. Ele está fazendo cirurgia. Ele está curando. Ele está curando. Receba a cura. Receba a cura. Se tentaram matar o teu sonho, se tentaram te frustrar, receba agora a cura aí, filha. Olha aí, receba a comanda, a comunhão, canore, candoria. Eremanduria, candoria, manturia, naragai. Erebadora, manturia, candoria, narai. Eremanduria, candoria, cantuia, naramanturia, minas. Receba este fogo aí. Olha, do alto da conta, camantuia, naramai. É da conta, cantuia, naran, da tua cabeça, a planta do teu pé aí, olha. Olha o Senhor tocando agora, receba. Receba, receba, receba este candoia. Erebadoia, canturia, narai. Receba aí, remantuia, naramanturia, mantuia, andoia. Erebadoia.